O Brasil, no ano de 1850, ainda era uma terra marcada pela escravidão e pela desigualdade. Nas vastas plantações de café que se espalhavam pelas colinas do interior, os negros escravizados viviam sob condições implacáveis. A vida de um escravo não tinha valor. Eles eram tratados como propriedade, forçados a trabalhar das primeiras horas da manhã até o cair da noite, com pouco ou nenhum direito. Na fazenda de Senhor Aguiar, no interior de Minas Gerais, vivia um escravo chamado Pedro. Ele era um homem de 30 anos, magro e de aparência cansada. Mas seus olhos brilhavam com uma inteligência rara, algo que ele tentava esconder, pois na época, ser inteligente significava ser um perigo para os senhores. Pedro tinha um companheiro leal, seu cachorro, Tropeço, um animal mestiço que sempre o acompanhava nas longas jornadas de trabalho. O cachorro, embora pequeno e aparentemente fraco, era fiel e tinha o coração valente. Pedro era responsável pelas tarefas mais duras da fazenda, desde a colheita do café até o cuidado com os animais. Mas, apesar de seu trabalho árduo, ele nunca recebeu mais do que uma miséria. Seu maior sonho era conquistar a liberdade, mas ele sabia que esse sonho parecia distante e quase inalcançável. Porém, Pedro não sabia que o destino estava prestes a mudar para ele e seu fiel cachorro. Certo dia, enquanto Pedro estava trabalhando nos fundos da fazenda, ele e Tropeço se afastaram um pouco das áreas habituais de cultivo. O calor daquele dia era insuportável, e o cansaço fazia a visão de Pedro ficar turva. Tropeço, sempre atento, farejou algo estranho na terra. Sem hesitar, o cachorro começou a cavar com suas patas, raspando o chão com determinação. Pedro observou com um olhar de curiosidade, mas inicialmente não deu muita atenção ao comportamento do animal. No entanto, quando o cachorro cavou mais fundo, algo metálico brilhou na terra. Pedro se aproximou e, com um toque hesitante, retirou um pequeno baú enferrujado do buraco. Seu coração disparou. O que era aquilo? Era um baú simples, mas estava protegido por uma camada grossa de barro e raízes, como se estivesse escondido há muito tempo. Pedro abriu o baú lentamente, sem saber o que esperar. Dentro dele, encontrou pilhas de moedas de ouro e joias preciosas, todas cuidadosamente guardadas e cobertas por um pano velho. Ele não podia acreditar no que via. Era uma fortuna que podia mudar sua vida para sempre, mas também uma descoberta perigosa, pois naqueles tempos, ter algo de valor significava atrair a atenção e a cobiça dos outros. Pedro sabia que se fosse pego com aquelas riquezas, sua vida seria ainda mais miserável. Mas, ao mesmo tempo, o desejo de conquistar a liberdade e uma vida melhor para ele e Tropeço era maior que qualquer medo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Seria essa a oportunidade que ele sempre esperou? Era um verdadeiro tesouro, que ele sabia que poderia mudar seu destino. Pedro olhou para Tropeço, que abanava o rabo como se soubesse que algo grandioso acabara de acontecer. Pedro, com mãos trêmulas, pegou algumas moedas de ouro e as guardou em seus bolsos. Ele sabia que precisaria ser cuidadoso. Nos dias que se seguiram, Pedro passou a viver em uma constante tensão. Ele sabia que possuía uma riqueza inestimável, mas também sabia que, se fosse descoberto, poderia ser severamente punido.
O pensamento de ser capturado e sofrer as consequências da sua ousadia o aterrorizava, mas ao mesmo tempo o desejo de uma vida melhor para ele e Tropeço o impulsionava a seguir em frente. Pedro sabia que com o dinheiro que encontrou, ele poderia comprar sua liberdade. Mas para isso precisaria encontrar um modo de esconder o tesouro e deixar a fazenda sem ser visto. No entanto, também sabia que a sua vida e a de Tropeço não seriam as mesmas novamente. Com a fortuna que possuía, ele poderia fugir, começar uma nova vida em outro lugar e, finalmente, ser livre. Mas a liberdade não era simples. Era perigoso demais tentar fugir com a riqueza em mãos, especialmente sendo escravo. Ao mesmo tempo, Pedro tinha medo de que outros escravos descobrissem sua riqueza e o entregassem, o que significaria uma punição severa para ele e possivelmente para Tropeço. Por mais que desejasse usar o dinheiro para conquistar a liberdade, ele sentia que estava sendo observado o tempo inteiro pelos outros escravos, especialmente pelos mais invejosos. Pedro sabia que, para sobreviver, precisaria ser astuto. Ele decidiu esconder a maior parte do tesouro em um lugar seguro e, por enquanto, usaria apenas uma pequena parte do dinheiro para tentar comprar a sua liberdade. Ele procurou um homem de confiança nas redondezas, um comerciante que sabia lidar com situações como a sua, e tentou fazer uma negociação. Mas o comerciante não foi receptivo. Ele desconfiava de Pedro e de sua súbita capacidade de pagar por sua liberdade. Pedro se viu em um beco sem saída. Sem conseguir negociar sua liberdade de forma legal, ele começou a perceber que a única maneira de ter a verdadeira liberdade seria fugir da fazenda, levando o dinheiro e deixando tudo para trás. Ele planejou sua fuga por semanas, observando os patrões e seus movimentos, e junto com o Tropeço, se preparou para dar o grande passo. À noite, quando todos estavam dormindo, seria o momento ideal. No entanto, ao mesmo tempo em que tomava a decisão, Pedro sentia um enorme peso no coração. Ele sabia que sua fuga poderia levar à morte ou à escravidão eterna caso fosse capturado. Mas a vontade de ser livre, de ter uma vida diferente, o impelia a seguir adiante. Na noite escolhida, Pedro pegou o que restava do tesouro, colocou-o em um saco de tecido e fugiu. Ele e Tropeço correram pela escuridão da noite, sem olhar para trás, com o vento forte soprando em suas faces. A liberdade estava à frente, mas os perigos também estavam presentes. Pedro e Tropeço viajaram por semanas, enfrentando os desafios da estrada e os perigos do desconhecido. Mas, ao chegar em uma pequena cidade, Pedro encontrou um lugar onde poderia começar uma nova vida. Com o dinheiro que havia encontrado, ele comprou um pedaço de terra e começou a trabalhar como agricultor. Pouco a pouco, ele conseguiu construir uma vida nova, sem o peso da escravidão sobre seus ombros. A vida de Pedro e Tropeço foi transformada para sempre. Ele nunca se esqueceu do dia em que encontrou aquele tesouro. Mas, mais importante, nunca se esqueceu da coragem que teve para fugir, para tomar as rédeas do seu destino e lutar pela sua liberdade. Com o passar dos anos, Pedro se tornou um homem respeitado na cidade, e sua história foi passada de geração em geração. Ele sempre dizia que a verdadeira fortuna não estava nas riquezas que encontrou, mas na liberdade que conquistou. Pedro, o escravo que um dia encontrou fortuna em uma fazenda e mudou seu destino, nunca esqueceu o significado da sua jornada. Ele sabia que sua liberdade não vinha apenas das riquezas, mas da coragem de tomar uma decisão difícil e seguir adiante.
Sua história ficou registrada como um exemplo de que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, a coragem e a determinação podem transformar vidas e destinos.